Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Estamos de volta com mais uma aula do curso técnico em Finanças e a disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Aliás, deu um tilt aqui, viu? Introdução aos sistemas econômicos e financeiros. Ok. A instalação trocou aqui os fios, viu? Muito bem. Neste dia 6 de setembro do ano de 2022, câmbio, uma terça-feira calorenta de BR Obró, aqui em Teresina. Estou no Estúdio 7, nas companhias da Nina como diretora de imagens, da Sandra Mota como profa assistente. Vamos juntos até às 16 horas agora, tá bom? Beleza, minha gente? Então, 16 não, até às 15 horas, até às 15 horas. Agora são 14 horas nesse exato instante. Muito bem. Nina, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Estamos falando de macroeconomia, de produção, de desemprego, de inflação. É a nossa pauta de trabalho dessa nossa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, profa. Aurissandra de Baixa Grande do Ribeiro, nos acompanhando pelo YouTube. Oi, 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 profa e sua turma. Vamos adiante, deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui, vamos para frente. Minha gente, eu quero destacar aqui para vocês que, deixa eu usar um marca-texto amarelo, altas taxas de crescimento numa economia, numa atividade econômica, ela se dá através, por exemplo, de investimentos em infraestrutura e na sua capacidade de fazer, através de investimentos em infraestrutura e na capacidade de atender às necessidades da população e das empresas. Por exemplo, as empresas precisam ter infraestrutura energética, de distribuição de energia, entendem? A sociedade como um todo precisa de investimentos em infraestrutura, em saneamento básico, em conexão de internet, em rodovias, ferrovias. Então, vejam, altas taxas de investimento em infraestrutura podem gerar o atendimento às necessidades da população e das empresas, gerando trabalho, gerando renda e uma série de outros fatores positivos para a sociedade. Ok, minha gente, e aqui é um grifo meu. Se o Brasil não conseguir, nos próximos anos, dar uma turbinada nisso aqui, a nossa economia vai passar por grandes problemas futuros. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse investimento em infraestrutura, deixa eu botar aqui em vermelhinho, esse investimento em infraestrutura aqui, ele é um investimento que, olha a característica dele, é um alto desembolso de grana e o retorno que ele gera é muito no longo prazo. Sendo assim, ele não pode se dar, dificilmente ele se dá por investimentos privados. Ele se dá através de investimentos públicos. Essa é a rota que o Brasil precisa ter. Esses investimentos em infraestrutura precisam ser através de investimentos públicos. Qualquer coisa diferente disso não vai dar certo. Nós vamos ter uma baixa rampa de crescimento econômico. É assim, ó. Bora imaginar aqui uma rampa, bora imaginar aqui um piso, bora imaginar que uma rampa, a ideal fosse assim, ó, de crescimento econômico. Seria ideal que a gente crescesse assim. Mas, se nós não tivermos fortes investimentos em infraestrutura, volto a dizer,
portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento básico. Se a gente não tiver fortes investimentos nisso, na verdade, a nossa rampa de crescimento ela vai ser assim, ó. Baixa inclinação. E não é isso que nós estamos precisando. Estamos precisando de um crescimento assim, ó, em preto, ó, que se empine para cá. Precisamos desse crescimento na reta preta, né? E isso só se dá com investimento público. Ok, minha gente, já cravo de agora. E podem me cobrar depois, né? Podem me cobrar depois, fiquem à vontade, viu? O povo não fala no marketing digital, faça o print da tela e depois você me cobra depois. Se a gente não trilhar o caminho do investimento público em infraestrutura, a gente vai crescer em vermelho, quando na verdade deveríamos crescer em preto. Aí, ó. Ok? Eu vou deixar aí porque é muito sintemático. Ele não atrapalha a leitura desses outros tópicos. Agora, se a gente também tem... Aí são outras vantagens de altas taxas de crescimento. Se a gente tem altas taxas de crescimento econômico, nós vamos ter, ao mesmo tempo, um baixo nível de desemprego. Porque nós teremos aberturas de várias frentes de trabalho, ok? Várias oportunidades econômicas para as pessoas, para os trabalhadores, né? E investimentos em diversos setores. Vocês lembram que eu falei que quando há crescimento econômico, as empresas já existentes, elas ampliam suas estruturas? Vocês lembram que eu falei que empresas novas, elas surgem no mercado? Isso contrata mais gente e baixa o nível de desemprego da atividade econômica. No Brasil, nós estamos tendo uma redução dos níveis de desemprego nesse exato instante. Mas percebam, e volta aqui para mim, Nina. A taxa de desemprego no Brasil, a gente vai ver mais adiante na aula, ela já chegou a 14,7%, muito alta. Hoje ela já caiu para 9%, mas essa taxa de desemprego que caiu, ela não é fruto de aumento no tamanho das empresas, ou necessariamente em uma grande geração ou criação de novas empresas. Essa taxa de desemprego está caindo, né? Porque, veja, eu tenho cada vez mais pessoas trabalhando na economia informal. Ok, nós não estamos gerando mais postos de trabalho necessariamente. Geram-se impostos, postos de trabalho com carteira assinada, mas não no ritmo que a economia precisa. É tanto que muita gente está conseguindo escapar na economia informal. Ou seja, sem um contrato de trabalho, sem estar protegido pela legislação trabalhista, né? Sendo menos remunerado, o trabalho informal sempre paga menos. Essas são algumas características desse nosso atual momento, ok? Câmbio. Assim, volta ali aquela rampa que eu estou mostrando para vocês. Estamos na rampa do vermelho, quando deveríamos estar na inclinação preta. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vejam só, um outro ponto que merece destaque. E outra, por que a economia precisa crescer? Porque não adianta eu ter mão de obra qualificada se eu não tiver crescimento da economia. Sacam? Não adianta. O mercado de trabalho não vai absorver. Eu tenho que ter mão de obra preparada e tenho que ter atividade econômica em expansão. Ou seja, eu preciso ter isso aqui, ó. Eu preciso ter essa rampa saindo de baixo e indo lá para cima, sacam? É importantíssimo que a gente tenha isso. E quem pode fazer isso são investimentos públicos em infraestrutura. Um outro ponto que a gente pode destacar
é atender a novos ingressos, né? Novos ingressos, deixa eu destacar em amarelo aqui. Opa, deixa eu botar aqui o marca-texto, amarelão. Atender aos novos ingressos no mercado de trabalho. Oportunizar novos postos de trabalho para os trabalhadores, né? No seu primeiro emprego, inclusive para vocês que ainda não têm experiência de trabalho, mas que precisam começar. Não é isso? A expansão de oportunidade de trabalho é tão interessante que vocês vão ser demandados para trabalhar, mesmo sem ter experiência. Deixa eu compartilhar uma observação minha de uns anos atrás. Pode voltar aqui para mim, Nina, por favor. Quando eu comecei a estudar economia em 2000, opa, já vão aí 22 anos. Não é que seja velho, é porque eu comecei novo, tá bom? Então, vejam só. Em 2000, a economia brasileira crescia pifiamente, ou seja, crescia muito pouco. A construção civil estava estagnada. Logo, não tinham grandes projetos de infraestrutura, havia uma alta taxa de desemprego entre engenheiros. E olha que a engenharia é um curso, né, que tem um status, né, muito interessante no mercado. A pessoa bate o olho e diz, opa, engenheiro, essa pessoa no mercado de trabalho. E geralmente o engenheiro tem que estudar muito, tem que ser muito bom em matemática, em física aplicada, né, aplicadas às construções e tudo mais. São projetos de engenharia envolvem elevados desembolsos financeiros, são altos investimentos, de fato. Mas o mercado da engenharia civil depende do ciclo econômico. Se o ciclo estiver em alta, ele expande. Se o ciclo estiver em queda, ele cai. Ah, professor, mas todos são assim. Não, nem todas as profissões são assim. Quer um exemplo? Tecnologia da informação. Se o ciclo econômico estiver em alta, a demanda vai ser grande. Se o ciclo econômico estiver em queda, a demanda também vai ser grande por profissionais da área de tecnologia da informação. Entendem? É diferente para as diversas profissões. Então, voltando aqui, vejam só. Em 2000, e tem uma coisa interessante, por exemplo, em 2000, parando para refletir agora, nem postos de trabalho na mediação tecnológica seriam possíveis. Por quê? Porque não havia tecnologia suficiente para botar a coisa para rodar, entende? É preciso de um tempo, as tecnologias amadurecerem para que a gente chegue a um determinado ponto em que a mediação tecnológica ela realmente se viabilize, entendem? Mas voltando ao exemplo dos engenheiros, logo depois, aí eu estou falando de 2006, 2007, 2008, houve uma expansão de investimentos em infraestrutura no Brasil, né? Investimentos imobiliários, né? Construtoras recebendo muita grana, fazendo investimentos imobiliários e, logicamente, contratando muitos engenheiros. Aí o mercado turbinou. O mercado turbinou de tal forma que eu tinha mais construtora procurando engenheiro para trabalhar do que engenheiro formado para trabalhar nas construtoras. Aí isso eu também percebi, né, ministrando aula, quando eu entrei, logo eu me formei em 2005. E quando eu me formei, logo em 2006, eu já comecei a dar aula na Federal, dando aula, inclusive, para vários colegas meus que assistiam aula comigo. Então, eu fiquei na Federal dando aula de 2005, 2006, 2007. Isso, 2006 e 2007. O boom da construção civil foi mais ou menos nesse período. Minha gente, eu cheguei a dar aula para o pessoal de engenharia e as construtoras já estavam procurando os engenheiros antes de eles se formarem. Tinha aluno que nem tinha se formado e ele já estava na lista de espera para ser contratado pelas construtoras na época.
Vocês sacam isso que eu estou dizendo? Quando a economia cresce, você tem uma maior puxada de geração de postos de trabalho no mercado. A coisa é tão assim que, vejam, eu estou falando de engenheiro porque eu vi lá gente que não estava formada sendo procurada para trabalhar. O engenheiro nem precisava procurar trabalho. O trabalho procurava o engenheiro. E outra coisa interessante, para uma mão de obra nem tão qualificada, a construção civil, os trabalhadores da construção civil, mestres de obras e pedreiros, e serventes de pedreiros. Minha gente, com a construção civil, esse pessoal estava todo empregado. Logo, qualquer reforma ou construção que você quisesse, você tinha que contratar esse pessoal pagando uma diária bem mais cara, porque os trabalhadores estavam todos empregados. Então, para ele trabalhar para alguma reforma que você quisesse, uma construção, você tinha que pagar um valor mais caro. Você teve uma valorização, né, na diária dos pedreiros, dos mestres de obras, dos ajudantes. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Então, percebam, a inclusão e a capacidade de geração de postos de trabalho não se deu somente com profissionais qualificados como engenheiros, mas também, né, com o pessoal do chão de fábrica, mestres de obras, pedreiros e serventes também. Né? O pessoal ganhou dinheiro aí porque eles tiveram o seu trabalho valorizado na época. Ok? Tá bom? Eu me lembro demais, eu estava dando aula para o pessoal de direito e tinha uma aluna, já senhora, ela era uma médica do trabalho. E essa médica estava zangada porque ela tinha que construir um muro na casa dela e o pedreiro estava cobrando lá um valor de diária que ela achava que estava caro. E aí ela estava na sala dizendo assim, professor, se eu pagar esse dinheiro que esse pedreiro está pedindo que é caro, ele vai gastar tudo com cachaça. E aí eu estava dizendo para ela, pois tem médico que tudo que ele ganha, ele gasta com cachaça também. Tem advogado que tudo que ele ganha, ele gasta com cachaça também. Então, minha gente, pelo amor de Deus, entendem que visão mais preconceituosa? Entendem? A pessoa ganha o fruto do trabalho dela e ela gasta como ela quiser, né? E ela dizendo com muito desdém do pedreiro, do mestre de obra, mas bem, tem advogado, tem médico que faz a mesma coisa. E aí? Só porque ganha muito mais. Entendem? Não é essa a percepção. A questão é que o mercado, quando os profissionais de uma área são muito procurados, eles naturalmente vão ter uma valorização sobre o rendimento dos seus trabalhos. Isso é jogo de mercado, ok? É assim que funciona. Do mesmo jeito que se eu tiver muito profissional disponível no mercado e poucas vagas, as que surgirem, esses profissionais, eles serão remunerados numa faixa de renda mais baixa. Vai acontecer também. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vejam só, vamos adiante. Minha gente, vocês querem que eu dê uma boa notícia para vocês? Volta para a menina. A área de finanças é uma das áreas que melhor remunera no mercado de trabalho. Ok, toda empresa precisa e logo é uma das que melhor remunera. Os profissionais da área de finanças, eles sempre tendem a ser muito bem remunerados devido ao seu papel estratégico dentro da organização. Ok, tá bom? Pode ampliar o slide todo na tela, Nina, por favor. Vejam só. Tem um outro ponto que merece destaque. Minha gente, a estabilidade, deixa eu botar com marca-texto mesmo, estabilidade com mercados livres, capazes de garantir o livre comércio entre os diversos países, geram um interesse comercial. Minha gente, todos os países, por exemplo, Cíntia, Rian, Lorena, Ângela, Milena, Ezequiel, Joabe e Suyara, todos os países, em certa medida, nesse mundo globalizado, eles vão depender
de um negócio chamado de comércio internacional. Ok? De comércio internacional, certo? Os países não produzem tudo o que eles precisam. Né? O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de alimentos, mas o Brasil não produz tecnologia, inovação e conhecimento. Logo, o Brasil vai ter que comprar isso de outros. E outros produzem tecnologia, inovação e conhecimento, mas não tem uma larga escala de produção de alimentos. Então, vão ter que comprar do Brasil esses alimentos. É dessa interdependência que existe o comércio internacional. São necessárias as trocas entre os países. Por isso que existem esses termos aí, ditos no tópico embaixo, que é exportações e importações. Exportação é tudo que a gente produz aqui dentro do Brasil e vende para o exterior. Importação é tudo que a gente não produz internamente, aí a gente tem que comprar do exterior. Essa é a diferença entre importação e exportação. E dependendo desse fluxo de vendas e compras internacionais, a gente vai ter aí, quem sabe, uma fonte de ingresso, não é, de moeda estrangeira no país. Deixa eu botar o marca-texto verdinho aqui. Entre exportações e importações, elas podem se tornar uma fonte de ingresso de moeda estrangeira no Brasil. Ou seja, uma balança comercial forte, país forte. Quanto mais a ideia é que eu exporte mais do que importe. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Quando eu exporto, quando eu produzo internamente e eu vendo para o exterior, percebam, está entrando dólares na economia brasileira. A gente vende, logo a gente vai ser pago, né? Então a gente é pago em dólar. Olha o dólar entrando na economia brasileira. Essa é a ideia da exportação. Quando a gente importa, na verdade, a gente tem que comprar do exterior o que a gente não produz internamente. Então eu preciso de dólares. Então eu vou pagar em dólar para importar produtos que eu não produzo aqui dentro. Entendem? Mas qual é o ideal? É que entre mais dólar do que saia, porque aí eu vou ter uma reserva. Porque aí eu vou ter uma balança comercial favorável, operando no azul. Ok, essa é a ideia, que eu tenha esse saldo positivo. Agora, as importações não são de todo ruim. Eu posso comprar do exterior, de repente, tecnologias para modernizar meus processos aqui dentro. Pode acontecer. Agora, se a gente olhar para a pauta de exportação brasileira, eu vou ver lá suco de laranja, café, soja, carne de gado, carne suína, frango, né, milho, são os produtos que a gente exporta. Se eu for para Piauí, eu vou olhar soja, mel, ceras vegetais, pedras ornamentais, ok? Entre os produtos que são exportados para o exterior. Ok, minha gente, tudo bem? Detalhe, é que são matérias-primas, são produtos com baixo valor agregado. Aí a gente vende matéria-prima barata e acaba importando produtos mais caros, tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Por exemplo, ok, máquinas, equipamentos. Sacam? O detalhe é que a gente vende barato as matérias-primas e acaba comprando caro tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Aí, vejam, eu tenho um contexto importante. Vocês já pensaram, por que eu estou falando isso para vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos, que estão assistindo a aula aqui de Francinópolis, que estão assistindo a aula aqui, né, de onde mais? Estou vendo aqui o povo de Parnaíba, Francinópolis e Joca Marques. Porque como futuros técnicos em finanças,
vocês podem estar trabalhando numa fazenda de produção de soja que vende essa soja para o exterior. E é importante que vocês tenham essa noção. Vocês podem trabalhar numa empresa que monta equipamento eletrônico e que ela importa esses equipamentos eletrônicos, os componentes, para montar aqui, para montar um refrigerador de ar, para montar um equipamento de som. Por exemplo, com energia solar, parte dessas placas de captação de energia solar, elas são importadas da China. Você pode, como um futuro técnico em finanças, estar trabalhando numa empresa que importe essas placas. É por isso que eu estou falando de comércio internacional. É por isso que eu estou falando de taxa de câmbio para vocês, de balança comercial. Ok? Porque isso faz parte, né, do trabalho, da visão ou do raio de preocupações de um profissional da área de finanças. Mesmo que você não trabalhe numa empresa que importe diretamente, bora imaginar que você seja um profissional da área de finanças, de uma empresa que vende equipamentos eletroeletrônicos, vende computador, vende notebook, mouse, no break, câmeras, sei lá, celulares. Se você trabalha na área de finanças nessa empresa, no financeiro, vejam, todos esses equipamentos, eles possuem componentes eletrônicos que não são produzidos no Brasil. Por isso, eles são importados. E se eles forem importados a uma taxa de câmbio alta, a um dólar alto, esse custo vai ser repassado nos preços dos equipamentos que vocês vão vender para os clientes de vocês. Se o câmbio estiver barato, se o dólar estiver barato, há uma redução de custos para a empresa. E aí, a empresa vai repassar equipamentos mais baratos para os clientes ou vai manter o preço alto e aumentar sua margem de lucro? Isso é decisão que passa na mesa do pessoal do financeiro. É por isso que eu estou falando disso aqui para vocês. Sacam, minha gente? Faz sentido? Câmbio. É por isso que isso não pode passar despercebido. Mas a gente vai ter a oportunidade de estar mastigando tudo isso ao longo das disciplinas. Análise de crédito, cobrança, orçamento, fluxo de caixa, balanço patrimonial e tudo mais. Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio. Ei, Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela. A gente está numa parte muito interessante aqui da aula, porque vejam, uma taxa de câmbio estável, ela visa garantir uma estabilidade cambial. Para quê? Para que isso? Traduz, professor. Para viabilizar o comércio internacional entre os países. Vamos lá. Hoje de manhã, eu estava consultando aqui o dólar, o preço do dólar. Quando eu falo de taxa de câmbio, deixa eu puxar aqui uma setinha para baixo. Quando eu falar de taxa de câmbio, eu estou falando da relação real e dólar. Sacam? Real e dólar. Deixa eu botar aqui, botar o sinal de equivalente. Real equivalente a dólar. Então, hoje de manhã, o real estava R$ 5,00. O real estava a R$ 5,15 para comprar $1. Essa era a taxa de câmbio de manhã. Ei, Nina, tu pode dar uma olhadinha aí no Google? Basta tu, nem precisa compartilhar na tela, tu só dá uma olhada no Google. Dólar hoje. Aí vai mostrar atualizado quanto é que está o real em relação ao dólar. Pode deixar o slide aí, não precisa nem compartilhar na tela, não. A taxa de câmbio ideal é de R$ 4,58. Olha aqui, opa, já deu uma turbinada. Ó. Hoje de manhã, o dólar estava R$ 5,15. Já deu uma subida
para R$ 5,24. Você precisa de R$ 5,24 para comprar $1. Ok? Muito obrigado, Nina. Pode voltar lá para o slide. Beleza. Então, vejam, ó, isso aqui é de manhã, viu? Ó, esse dado aqui, essa relação aqui, ela é de manhã. Hoje, e agora, nesse exato instante, deixa eu corrigir aqui, ele já está a R$ 5,24. Eu preciso de R$ 5,24 para comprar $1. Só que a taxa de câmbio ideal para o Brasil é essa aqui, ó. A ideal para o Brasil, R$ 4,58 para cada $1. Essa é a ideal, é a taxa de câmbio de equilíbrio para o Brasil. Nós não vamos ver durante esse ano esse câmbio a 4,58. Por quê? Porque estamos chegando perto de uma eleição muito conturbada. E essa eleição conturbada, ela pressiona o dólar para cima. Davi William, boa tarde, prof. O aluno Davi. Beleza, Davi, tu fala de onde, câmbio? Me diz aí pelo chat do YouTube. Por favor, câmbio. Ok, minha gente? Então, vamos aguardar aí os desdobramentos. Amanhã vai ser um dia importante. Amanhã 7 de setembro, estão marcadas manifestações no Brasil. Vamos ver qual vai ser o nível dessas manifestações. Dependendo do nível dessas manifestações, o dólar pode ficar mais caro ou o dólar pode cair, né? Vamos aguardar. Vai depender muito do calor das manifestações amanhã, tá bom? Fica a dica. Acompanhem, meus caros futuros técnicos em finanças, porque isso vai repercutir no ambiente de negócios logo na quinta-feira. Amanhã vai ser feriado, os mercados estarão fechados, mas na quinta-feira a gente vai ter a ressaca do 7 de setembro. Minha gente, olhem só, eu quero mostrar para vocês alguns tópicos muito importantes para a gente entender PIB, inflação e desemprego no Brasil. Vejam só, eu tenho aqui, por exemplo, a renda. Quando eu falo de renda, é a soma de todos os valores pagos aos fatores de produção para obter produtos ou serviços em um determinado momento. Professor, não entendi. Pois bem, para produzir produtos na agropecuária, na indústria, nos serviços ou na prestação ou no comércio, no varejo, é preciso que funcionários sejam pagos em salários, que propriedades rurais sejam pagos os arrendamentos e que as estruturas, as instalações de empresas do comércio e das indústrias tenham seus aluguéis pagos. Também na atividade econômica, nós vamos ter dinheiro captado no sistema financeiro. São os empréstimos e os financiamentos para comprar máquina, equipamento, capital de giro. Então, vão ser pagos juros sobre juros e aplicações financeiras. E as empresas também terão lucros. Isso aqui é o que a gente chama de renda nacional. Renda nacional. Essa renda nacional é um termo importante para o nosso estudo da renda nacional. É a soma de todas as rendas recebidas pelos fatores de produção. Quem trabalha, olha, o fator de produção trabalho é remunerado na forma de salário. Os trabalhadores recebem salário. Os empresários são remunerados através de lucros. Os bancos que emprestam recursos são remunerados na forma de juros. E
Quem tem as instalações, quem tem as instalações, quem tem os prédios, quem tem os pontos comerciais, quem tem as propriedades rurais que são arrendadas para a produção, recebem aluguel. Quando eu somo tudo isso, eu tenho a renda nacional. Agora, detalhe, deixa eu voltar para mostrar uma coisa para vocês. Essa renda nacional, ela depende dos ciclos econômicos. Se eu tiver numa fase de crescimento econômico, eu vou ter mais salários sendo pagos na economia, as empresas vão lucrar mais, os bancos vão receber mais juros como pagamentos, eu vou ter mais aluguéis sendo pagos na economia. Se eu entrar em recessão econômica, vai ter mais gente desempregada, então a renda, o salário das pessoas, o salário geral da economia vai cair, né? As pessoas vão comprar menos, então as empresas vão lucrar menos, vai ter uma queda na renda, um aumento na inadimplência, os bancos vão receber menos juros e nós também teremos aí menos aluguéis sendo pagos na economia. Por quê? Porque vários pontos comerciais vão começar a atrasar aluguéis, os arrendamentos das propriedades rurais. Quem sabe as fábricas terão dificuldades de pagar aluguel das suas estruturas. Sacaram? A renda nacional depende do movimento da economia. Se a economia expandir, a renda cresce. Se a economia contrair, a renda também vai contrair. O Davi está dizendo aqui que ele é do bairro da República. Não é bairro, Davi. O Disseu é uma república. Então, o Davi está falando da República do Disseu. Bacana, Davi. Beleza. Vamos juntos. Vamos voltar lá para onde estávamos. Aqui. Ok? Então, esses são pontos que a gente merece, que a gente precisa destacar. Tem mais conceitos interessantes que se ligam ao PIB, inflação e desemprego. O conceito de moeda, a gente chegou a tratar sobre esse conceito no início da disciplina, em que foi a primeira coisa que a gente começou a falar na disciplina, foi de moeda, porque ela é o óleo que faz uma engrenagem econômica girar. Então, a moeda ela tem algumas características, ela é um meio de pagamento das transações econômicas, a gente compra as coisas através da moeda, né, os serviços, né, e tudo isso é aceito pela população. Eu tenho aqui, por exemplo, entre as funções da moeda numa economia é a medida de valor. Se você olhar para o celular, ele tem uma medida de valor. Tem celulares que são mais baratos, tem celulares que são mais caros. Se você olhar para, né, o kit tecnológico aí nos polos, né, esse kit tecnológico ele tem uma medida de valor, ele tem um valor aí, vamos dizer assim, ele tem como espelho o valor monetário, ok? Tudo que você olhar ao redor reflete uma quantidade de moedas. E a moeda é meio de pagamento também. Pode ser reserva de valor. Você pode guardar a moeda para gastar ela depois. Se na economia não tiver inflação, que coma o poder de compra da moeda, tudo bem. Se tiver inflação, aí a grana que você guardar para gastar depois, ela não vai ter o mesmo valor, entendem? Ela vai depreciar, ela não vai valer a mesma coisa, ok? Tem disponibilidade imediata, se você tem moeda, né? Então você consegue pagar rapidamente o que você precisa, você efetua uma transação no momento do pagamento, você fechou o negócio ali, ok? Então, a moeda ela é emitida pelo governo de um país. E no Brasil, a moeda é o real, o símbolo do real é o R e o cifrão, esse símbolozinho, esse S cortado aí, e ela é emitida pelo Banco Central do Brasil. Eu sou até colecionador de notas antigas, eu tenho notas bem antigas lá em casa, do tempo do Reis.
né? Tem umas notas brasileiras aí que parecem $1, são lindas, né? São muito, muito bonitinhas lá. Ok, beleza. Isso eu ganhei porque um aluno meu era colecionador e ele já tinha várias repetidas e ele me deu de presente para começar a minha coleção, né? E ele me deu as repetidas dele. E as repetidas dele ele é tão profissional que ele tinha moedas repetidas, mas que eu ainda não conhecia, nunca nem tinha visto. Então, muito massa. Beleza? Vamos adiante. O salário, né? Olha aqui, falando ainda de renda nacional. O salário é a retribuição ou pagamento que o trabalhador recebe como recompensa pelo seu trabalho, seja ele físico ou intelectual, né? O salário é o fluxo de caixa do trabalhador com carteira assinada, entendem? E eu tenho 2 tipos de salário que eu quero destacar para vocês. Tem o salário nominal, é aquele que representa a quantidade de moeda que um trabalhador recebe pelo seu trabalho mensal, né? É esforço dedicado aí ao trabalho. O salário nominal é aquele que o trabalhador percebe lá no contra-cheque. Ali é o salário nominal. O detalhe é que quando eu pego esse salário nominal e eu vou comprar coisas com ele, aí é outra dinâmica. Aí eu vou ter o salário real, ou seja, o salário real ele representa o poder de compra dessa moeda recebida. Se tiver inflação, o meu salário real ele vale menos na prática do que o meu salário nominal. Sacam? Essa é a ideia. O salário real é o que eu realmente compro de produtos e serviços. Detalhe, se tiver inflação, esses produtos e serviços aí, eles vão estar, eu vou precisar cada vez de mais quantidade de grana para comprar a mesma coisa. Entendem? Essa é a sacada que a gente deve entender. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. É como se fosse o salário real, é o salário que eu ganho descontado a inflação. Aí é o meu salário real. Deixa eu dar um dado complicado aqui para a gente. Ei, Nina, volta aqui para mim, por favor. De acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical, né, o DIEESE ele calcula o salário mínimo com base na Constituição Federal, que diz que o salário mínimo deve ser suficiente para cobrir as despesas de uma família com saúde, educação, vestuário, lazer, moradia e transporte. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo brasileiro deveria estar na casa dos R$6.000, dada a carestia das coisas. Mas qual é o salário mesmo aqui no Brasil? O salário nominal não chega a... Na verdade, o salário nominal é de 1.200 e alguma coisa. Sacam? Detalhe, o salário real é menor. Porque com 1.200 e pouco, você compra menos coisas hoje do que comprava há alguns anos atrás, alguns meses atrás. Entendem? Câmbio. Essa é a pegada. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Vejam só. A gente tem aqui, vamos adiante, os juros. Os juros é uma outra parte da renda nacional. Essa aqui, os juros é a remuneração do sistema financeiro, que é quem empresta a grana. Opa, peraí, só um minuto. Financeiro. Ok. É isso aqui. É a remuneração do capital, não é? Vem do pagamento de empréstimos, aplicações financeiras, financiamentos,
toda vez que uma empresa ela não tem grana, aí volta aqui para a menina, por favor. Toda vez que uma empresa ela não tem grana para comprar uma máquina, um equipamento, aí essa empresa ela vai ao sistema financeiro e pega uma linha de crédito, um financiamento para comprar a máquina. Então, com aquela grana, ela compra a máquina, mas ela fica devendo financiamento, que vai ser o valor da máquina mais os juros do financiamento. Se é o capital de giro, a empresa, por exemplo, ela vai abrir suas portas, vai funcionar. Bem, o dinheiro só entra no caixa depois que ela vender seus produtos no mercado. Mas ela ainda não vendeu os produtos no mercado. Ela ainda vai vender. Ela está abrindo as portas. Então, essa empresa precisa de fluxo de caixa. Então, ela vai ao mercado, ao sistema financeiro, capta a grana referente aos 3 primeiros meses. Para quê? Para que dentro desses 3 meses ela tenha caixa suficiente para pagar fornecedor, salário de funcionário, a sua estrutura, água, energia. E ela está trabalhando com a previsão de que, ao vender seus produtos no mercado, entre dinheiro em caixa suficiente para pagar o financiamento e para remunerar as suas operações, cobrir as suas operações. Ok, já que inicialmente ela não tem aquela banda lá, o capital inicial, tá bom? Se ela não tiver o capital inicial, ela precisa captar no sistema financeiro. Beleza, tudo bem? É uma pessoa que não tem a grana para pagar um apartamento à vista. Então, ela vai financiar. Você vai dividir a compra desse apartamento em 15, 20 anos. Esse apartamento tem um determinado valor de mercado. Em cima disso, você vai pagar um juros pelo financiamento. Ok, câmbio. No Brasil, os juros são chamados de pornográficos, né? De tão altos que são, muito além do que realmente deveriam ser cobrados. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vejam, é interessante, inclusive, a gente conhecer, minha gente, as peculiaridades, os detalhes da história da moeda no Brasil, né? O açúcar já foi usado por moeda no Brasil, no período colonial, né? Aqui no Brasil já foram usadas as moedas com o nome de cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e agora o real. Eu, se eu não me engano, tenho, se não todas, quase todas essas notas aqui guardadas lá em casa. Né? Várias, assim, de uma só eu tenho às vezes 5, 8 da mesma nota, ok? Tem umas mais raras, tem umas mais comuns. Então, se a gente for olhar para a economia americana, a economia americana só teve uma moeda, o dólar. Entendem? Só teve o dólar. O Brasil já teve várias moedas. Qual foi a culpa do Brasil mudar tanto assim de moeda? A inflação, que comprometeu a credibilidade das moedas já usadas no Brasil. Tem um outro ponto importante que a gente precisa entender em economia, falando de PIB, de inflação e desemprego, que são os impostos. É a quantia de grana que uma pessoa ou uma empresa ela recolhe ao governo de uma cidade, do estado ou do país. Porque eu tenho impostos na forma de impostos. Eu tenho impostos de competência municipal, deixa eu dar um exemplo, IPTU. Eu tenho impostos de competência estadual, que é o ICMS, o imposto sobre... O IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano. O ICMS é de competência do Estado. É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a gente também tem impostos de competência federal. Por exemplo, o Imposto de Renda, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? E aí que todo mundo, que toda a sociedade precisa pagar para o governo, ok? É a remuneração do Estado. Com essa remuneração, o Estado
ele vai fazer duas coisas. Ele vai pagar o seu custeio, cobrir o seu custeio. O seu custeio que eu me refiro é a sua forma de funcionamento. Energia, água, folha de pagamentos, diárias de funcionários, as compras de materiais de escritório, não é? O combustível dos veículos precisam para rodar. Isso aí é custeio. E uma outra parte dessa remuneração, ela existe na forma de investimentos. Né? Eu vou botar aqui um pontinho. Nem está aparecendo o nome investimento aí, não, mas deixa ele aí. Investimentos. Tá bom? Beleza? Tem uma questão aqui. Quanto mais eu aumento o gasto com custeio, menos sobra de grana para investimento. Então, é preciso que a gestão esteja muito ligada nesse binômio aí, investimento e custeio, tá bom? Minha gente, tem dois tipos de impostos cobrados à sociedade: os impostos diretos e os indiretos. Os diretos incidem sobre a renda, e deveriam incidir sobre o patrimônio. Isso aqui não acontece no patrimônio ainda. Né? Isso aqui ainda não acontece. Ainda não foi regulamentado. Não temos os impostos sobre as grandes fortunas, sobre o patrimônio. A gente tem sobre a renda. E esses impostos aqui indiretos, eles incidem sobre o consumo. Né? Então, vejam, bora imaginar sobre o patrimônio. A Sandra Mota é podre de rica. A Sandra Mota, ela é rica com Y, viu? Ó, R-Y-C-A. Rica. Ok? Então, se a Sandra Mota ela é rica, mas o que acontece? Os impostos sobre a Sandra deveriam incidir sobre a renda e o patrimônio. Se isso acontecesse, a Sandra iria pagar muito mais imposto do que eu, que sou professor. Entendem isso? Porque ela iria incidir sobre a renda da Sandra, que é alta, e sobre o patrimônio dela, que ela tem. Eu tenho só as unhas debaixo aliás, tenho só a terra debaixo das unhas. Então, se eu não tenho patrimônio e a renda que eu tenho de professor, eu iria pagar, óbvio, menos imposto que a Sandra Mota. Mas não é assim que funciona no Brasil. Os impostos recaem principalmente sobre o consumo, são indiretos. Aí o que acontece? Eu vou comprar o mesmo celular que a Sandra. Né? Aí a Sandra vai... Só que o meu celular, ela paga à vista, porque ela é rica com Y. Eu vou pagar, vou dividir em 12 vezes no cartão. Além de pagar os juros, eu ainda vou pagar o mesmo imposto que a Sandra. Proporcionalmente, eu estou pagando mais, mesmo que eu ganhe menos. E a Sandra vai pagar menos, mesmo que ela ganhe mais. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. E aí, minha gente, inflação, né? Inflação é uma alta generalizada nos preços das coisas. Isso aqui é um outro elemento importante, meus caros futuros técnicos em finanças. É um aumento generalizado nos preços das coisas. Minha gente, pode ter certeza, ó, já houve um momento em que você enchia o tanque de um carro com R$50. Quantos litros tem um tanque de um carro? 40 litros? Eu estou chutando aqui. Aí o que acontece? Quanto é que com R$50 hoje eu não encho mais o tanque de combustível do carro? Eu acho que dá 9 litros só. Isso é inflação. Saca? Ela come o poder de compra da moeda que a gente tem. Beleza?
Minha gente, a inflação entre os anos de 86 e 94, ela chegou a 2.708% ao ano, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. E é claro que, vejam, um ponto perigoso nisso é a inadimplência. Inadimplência é todo o descumprimento de obrigações financeiras. Inadimplência é quando a pessoa atrasa, é uma coisa. Quando chega a 90 dias, aí é considerado inadimplência, ok? Quando a pessoa não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, a parcela de um empréstimo feito, podem ser pessoas, governos e empresas nesta situação. Ok, minha gente? Razões para a inadimplência na economia. A pessoa está desempregada, ela perde renda, perde capacidade de pagamento. Pode ser salário atrasado, a falta de educação financeira, eu tenho vários parcelamentos excessivos, falta de conhecimento do meu cliente, aí meu cliente vai e me dá um cano. Tudo isso é razão para inadimplência. Ok? Estou olhando para o relógio, 15 horas, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Vocês vão ficar com o projeto de aprendizagem com o Jorge Augusto e eu vou substituir o mestre Adriano Ramalho lá na geografia, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.